Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito pra criar... Cara, eu não consigo mais falar. Eu vou ter que mandar o slogan. Um podcast feito para quebrar os tabus que você ouve até hoje na medicina. Muito é um bem. trava-língua essa parada. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, minha choinha, minha noiva, empreendedora, neonatologista, fundadora do PDC. Somos co-hosts aqui desse podcast. Você esqueceu mãe do Zen. Mãe do Zen. São muitos adjetivos, você viu, né? Mas pelo menos, a minha apresentação, ele não tá errando mais. Ele só erra o início do podcast. Eu tive que fazer escolhas na vida. Eu escolhi não dá aprender. Pra colocar tudo no não HD, né? Não tem. Tô entendendo. Então. E hoje a gente tem o prazer de receber a nossa querida convidada, Paula Bertolatini, né? Falei certo? Chique. Como é que fala em italiano? Bertolatini, olha só, falei no italianês aqui pra vocês. Que é residente de primeiro ano de pediatria da Unicamp, ex-aluna do nosso programa Mentoria Residência, e a gente vai bater um papo incrível aqui sobre resultados nas provas de residência. Isso aí. Eu quero dizer que eu tô tão feliz, porque além de a Paula ser uma pessoa maravilhosa, a gente já tá aqui batendo papo nos bastidores. A gente já gravou 2 podcasts aqui. Exatamente. Nossa. A gente já falou pra ela, Paula, você tá sabendo que você vai ter que falar tudo isso de novo agora no podcast, né? Porque a conversa tá incrível. Finalmente temos uma residente de pediatria neste recinto, Brasil! Isso aí! Finalmente! 2 pediatras sentadas no mesmo local. Vai ter papo, hein? Vai ter muito papo. E vai ter choro também. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. De poder ter sido escolhida dentre tantos alunos, né, da mentoria que tiveram sucesso. De eu ter sido escolhida para estar aqui dando meu depoimento. Tô muito feliz mesmo. A gente dá preferência aos mineiros. E hoje a gente vai falar aqui no episódio, já que estamos nesse momento de prova de residência, os resultados saindo, muitas pessoas que acompanham a gente estão fazendo prova. A gente vai falar sobre como superar um resultado que nem sempre é tão bom de primeira nas provas e buscar aquele resultado que você busca ao final da sua preparação. Que eu acho que é uma coisa que assombra 90% das pessoas que estão prestando prova, né? Nem sempre, na verdade eu diria quase nunca você vai muito bem na primeira prova. Normalmente não. Normalmente essa não é a história natural do negócio. Então é muito legal a gente trazer isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, do início das provas, e algumas provas já foram, né? Agora temos outras pela frente, finais de semana intensos aí. Então acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Exatamente. E Paula, pra gente começar, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Antes de falar de resultado de prova, conta um pouquinho da sua formação, da sua escolha de especialidade, como é que foi? Onde você formou? Então, eu sou mineira, nasci numa cidade pequena de Minas, do interior, chama Borda da Mata, e eu sempre quis fazer medicina. E aí eu fiz faculdade em Barbacena, me formei, e a especialidade eu ainda tinha um pouco de dúvida, porque na verdade, eu sempre falei que eu queria ser pediatra, quando eu era mais nova. E aí, eu entrei na faculdade, acho que isso foi reduzindo um pouco em mim, foi aflorando as outras coisas. A minha tia, madrinha, minha grande inspiração, ela é psiquiatra. Então, assim, o meu caminho começou a ir bastante pra psiquiatria. E quando eu parei meu currículo, tudo, era tudo de psiquiatria, sabe? Congresso, trabalho, tudo. E quando eu parei pra pensar e falei, cara, como será que eu vou ser feliz na minha vida? Será que vai ser na psiquiatria mesmo? E aí eu falava, não, mas eu posso fazer psiquiatria infantil. Eu falava, será que é da psiquiatria mesmo que eu gosto? Ali, né? Será que é da psiquiatria? Ou será que é da pediatria? E tipo assim, eu sempre via as crianças e tipo, meu coração aquecia, sabe? O pessoal falava, nossa, eu não sei como é que você consegue, que você aguenta, porque, tipo, ou pediatria ou você ama ou você odeia, assim, né? E, tipo assim, não existe eu sempre soube que eu amava. E aí eu falei, não, tipo, é pediatria com certeza. E aí foi no 6º ano passado, que eu comecei o meu estudo da minha preparação pra passar, né, na tão sonhada residência que todo mundo fala, né? Que a gente vive a faculdade inteira. Residência, vai fazer E tem cada vez se tornado isso uma preocupação mais precoce, né? Então, eu falo muito de residência e cada vez no Instagram, tipo assim, o pessoal no 2º ano de faculdade… Posso comprar a mentoria? Não, posso começar a estudar para residência e às vezes a gente perde um pouco a noção disso, né? Que existe um momento para você se preparar, tá difícil, sim.
Mas você não precisa começar a estudar no 2º ano de faculdade, né? Um momento ali, 5º ano, 6º ano para alguns. Como é que foi pro seu caso? Você começou no 5º ou só no 6º mesmo, deu Então, gás? no 5º, vou ser bem sincera, Lógico. eu comecei no 6º. No 5º ano, tipo assim, eu sabia que eu ia prestar uma residência, queria, sempre tive vontade, mas eu não estudava para aquilo. Eu estudava para faculdade, fazia as provas, normal. Mas para residência mesmo, o meu estudo, que eu sentei e falei, não, agora eu vou estudar para passar numa residência, começou no 6º ano. E Tipo assim, no você- 5º eu não fiz uma questão, não abri uma apostila, não fiz o cursinho, não fiz eu também nada. não. Mas dia 1º de janeiro do 6º Aí ano, eu já já virou, né? pegou, né? Aí A eu- chave Agora virou. eu vou. Agora o filho chora e a mãe não vê. agora eu vou estudar. E você já começou essa preparação sabendo que seria pra pediatria ou você foi decidindo isso ao longo do caminho? Mais ou menos. Tipo, que eu bati o martelo mesmo, foi mais no meio do ano. Igualzinho a mim, muito parecida a história. Eu tinha dúvidas. Eu falava, às vezes eu posso prestar os dois. Tinha dúvidas. Você prestou 2, né, amor? Prestei. Você Eu marcou o quê? prestei. Anestésio? Eu prestei anestésio no HB, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Alô, Manuel, salve pra você. Porque tinha um colega meu de faculdade, ele é meu veterano. Muito meu amigo, Tocha, abraços, se você estiver ouvindo isso. E ele fazia anestésio em São José do Rio Preto. E era uma residência muito boa, é uma residência muito boa. Então, ele ficou tanto na minha cabeça, assim, e ele me ajudou a montar currículo, me ajudou, sabe? Foi meu meio que mentor ao longo dessa preparação aí também, me ajudou, deu várias dicas de prova e tal. Naquela época não existia mentoria, então a gente fazia isso meio que por fora com os amigos. E aí, eu prestei por causa dele. Ele falou, presta. Eu e mais 2 amigas minhas, a gente prestou por causa dele. Acabou que eu fui pra 2ª fase, fiquei muito perto de passar. Mas assim, jamais, é zero o meu perfil, não é o que eu gostaria de fazer, assim, no meu dia a dia. Amo os anestesistas, tenho o maior apreço, acho uma profissão linda. E anestésio realmente é uma especialidade muito legal. Se você for analisar, assim, é muita farmácia, muita fisiologia. Eu amo fisiologia, quem é meu aluno sabe disso, eu falo disso direto. Mas não era o negócio que eu gostava. Então eu também decidi na metade do ano. Eu falei, não, quer saber, eu vou mais pra pediatria mesmo, porque é isso que eu gosto. Sim. Meu coração, é onde meu coração fica quentinho, igual você O falou. meu também. E tipo assim, nossa, hoje eu sou muito feliz com a minha escolha. É Eu muito bom não me isso, imagino né? fazendo outra coisa, sabe? Mas tem um parêntese aqui que é legal a gente discutir, que é impressionante como as nossas escolhas, elas são divididas em fatores internos e externos. Então, por exemplo, você falou, eu sempre gostei de criança, meu coração ficava quentinho quando eu via criança, era aquilo. Mas os fatores externos, às vezes, vão te direcionando para outro lugar. Então, a sua tia, a sua madrinha, psiquiatra, ela te colocou uma pulga atrás da orelha ali pelo ambiente. Você é a mesma coisa. Sim. Um colega seu, que era inspiração, que era referência, acabou te fazendo prestar uma prova aleatória, que talvez você não prestasse, para uma especialidade que não era a sua consideração inicial. Sim. Então, isso é pro bem e pro mal, tá? Porque às vezes se você tá num ambiente ruim, com influências ruins, você acaba que toma decisões piores por conta desse ambiente. Isso é uma coisa que vale a gente refletir. E a gente vê isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, agora que você tá falando das referências ruins. Quantas pessoas te falaram na faculdade pra você não fazer pediatria? Que pediatra. A maioria. Todo mundo! Então, assim, você ouve muita coisa que no começo é um balde de água fria. Né? Você fica, assim, frustrado. Porque, gente, mas é uma especialidade tão bonita. É um lugar tão gostoso de estar. É uma coisa tão legal de fazer. Você vê as pessoas fazendo, você vê as crianças melhorando. É uma coisa tão gratificante. Por que todo mundo fala pra eu não fazer? Por que todo mundo me fala o oposto? Porque a primeira vez que eu recebi esse balde de gelo, eu tava no final do 2º ano da faculdade. Eu fui conversar com um professor meu, que era pediatra, e fui perguntar. Eu falei, olha, eu não tenho certeza, eu tô muito no começo. Eu sei que não é pra eu fechar portas, mas eu acho que eu gosto muito de pediatria. Eu queria saber, assim, se tem alguma coisa que o senhor me aconselha. Será que eu já vou atrás de um estágio extracurricular pra saber se é isso mesmo? Eu tiro isso já da minha cabeça agora. Espera mais um pouco. É uma profissão complicada. Não é assim. Você não pode tomar essa decisão assim. Acho que eu gosto. Espera mais um pouco. Espera o internato. Não faz nada, não. Não vai pra esse lado, não. Eu fiquei tipo, meu Deus. Nossa, desencorajou total, né? Não, foi assim. Eu cheguei em casa naquele dia, eu falei pra minha mãe. Eu falei, nossa, mãe. Porque eu conversava com ela direto sobre isso, né? Sobre escolha e tal. Ela sempre falou, não, faz tudo, experimenta tudo. No final você decide. Aí eu cheguei e falei, mãe, eu acho que pediatria tá arriscada mesmo na minha lista já. Porque eu tive essa conversa com meu professor, que é pediatra.
ela ficou horrorizada. Minha mãe não é médica, né? Então ela ficou assim, gente… Mas pra que falar isso numa menina? É igual você tirar o doce da criança, Sim. sabe? Tipo, pra que falar isso pra menina? Então, esses exemplos ruins realmente tem muito peso. Podem ter muito peso na nossa vida. No meu caso, graças a Deus, acabou que no final não influenciou. Mas a gente fica com isso Sim. marcado, né? E assim, apesar dela sempre ter me ajudado, né, na área da psiquiatria, ter me mostrado os caminhos, ela sempre me apoiou. Ela sempre falou: faça o que você quiser, o que você sonha, o que você sabe que você vai ser feliz. Não vem na psiquiatria por causa de mim. Eu não quero que você faça isso por mim, faça isso por você. E aí, o dia que eu passei na residência… Sem spoiler. Não conta Não conta ainda. Não, não vou contar, mas ó, ela falou: olha, realmente você gosta de criança. Mas eu contei não tem já jeito. onde ela é R1 de pediatria. Não mas ela tem que contar toda a história de como foi, Como eu cheguei entendeu? até lá. Exatamente. Porque afinal, esse O é o bastidor, intuito né? do podcast. O bastidor que é o legal. E sabe o que eu ia te falar? A sua madrinha, você tava comentando aqui nos bastidores, gente. Eu e a Paula, a gente já virou super amigas aqui, viu? Então, você tava comentando que ela fez 2 residências, né? Isso. Conta aí um pouquinho pele, dessa né? história. Porque, exatamente, eu acho que por ela ter vivido isso, de ter feito uma residência e depois ter ido atrás de outra Sim. residência, porque ela viu que realmente não era isso que eu queria. Então, eu acho que essa visão também fez ela te apoiar muito mais do que Sim, a com maioria certeza. das pessoas. Ela sempre gostou de psiquiatria. Sempre foi apaixonada. Mas aí, quando ela formou, acabou que ela foi desencorajada por algumas pessoas também. E ela acabou fazendo medicina da família e da comunidade na USP Ribeirão. E ela trabalhou alguns anos com isso. E depois de alguns anos de trabalhando já nessa especialidade, ela falou: olha, não é o que eu quero. Não era isso. Não é o que eu gosto. Eu vou buscar a minha felicidade. E ela foi e fez a residência de psiquiatria na Santa Casa, em São Paulo. E hoje ela é uma profissional espetacular, super feliz, super bem-sucedida profissionalmente. E ela, exatamente, é o que você falou, exatamente por isso que ela nunca me desencorajou. Pelo contrário, ela falava: faz aquilo que vai te fazer feliz. Faça o que você vai acordar todos os dias e ter a certeza que você fez a escolha certa. Sabe uma coisa que minha mãe me falava muito quando eu tava na faculdade? Ela falava assim: minha filha, medicina é uma profissão muito difícil. Eu não sou médica, mas eu convivo com médicos. Minha mãe trabalhava com muitos médicos. E medicina é uma profissão muito difícil. Se você não gostar muito daquilo que você faz, você não vai conseguir acordar todos os dias pra fazer. Mesmo que o salário seja incrível, que você ganhe horrores, se você não tiver com o seu coração dentro do que você tá fazendo, não vai pra frente. Então, independente do que você for escolher, escolha algo que você, de fato, gosta. Gente, eu não tô falando aqui que, eu amo, é o que eu mais amo fazer na minha vida. Claro que não. A gente é gente, né? Nós somos humanos antes de sermos profissionais. A gente gosta de estar com a família, a gente gosta de ter um tempo de qualidade. Quando eu digo gostar, é gostar quando você está lá, entendeu? Fazendo aquilo. Você tá feliz fazendo aquilo que você faz? Porque, claro, ninguém gosta de acordar todo dia às 5 da manhã pra ir trabalhar. Não é fazer o que ama, né? Não é fazer amar o que ama, faz. mas é amar o que faz. Exatamente. Mas quando você tá lá, você se importa de estar lá? Você não se importa. O tempo passa que você nem vê, entendeu? Ninguém gosta de dar um plantão de 48 horas na residência. Ninguém. Exatamente. Mesmo mas que isso. fosse aqui, cara, eu adoro fazer podcast. Mas você falar, você vai passar 48 horas gravando podcast, não vai ser legal. Não é porque o podcast não é uma atividade que eu gosto. É porque nesse modelo de trabalho acaba atrapalhando. E é legal ver o discurso de vocês duas, porque tem um vídeo que é clássico, que fala que o medo é o maior assassino de sonhos de todos. Mas eu discordo que seja o medo. Sabe qual eu acho que é o maior assassino de sonhos de todos? É a opinião alheia. Isso que eu ia falar agora. Porque é o que os outros falam. Quantas coisas a gente abre mão antes mesmo de começar, porque, fui desencorajado, porque fulano falou que não vale a pena. Cara, mas de quem você tá ouvindo esses conselhos? Essa que é a grande pergunta, porque às vezes você tá ouvindo conselhos das pessoas erradas. Às vezes você tá ouvindo conselhos de pessoas que não trilharam o caminho que você quer trilhar. Então, quando você parte dessa premissa, todo o raciocínio e toda a conclusão ali vai ser errada. São os exemplos bons que a Laura falou muito. Você ouviu o podcast com a Laura, Sim. né? A Laura falou muito. Inclusive, a Laura formou em Barbacena, na Também, mesma faculdade que você. Muito Foi. pequeno, né? Mundo pequeno, exatamente. muito pequeno. Mas vamos lá. Então,
eu acho que quando a gente vai prestar prova de residência, são 3 decisões que a gente tem que tomar. Uma, obviamente, a especialidade. O segundo, o estado que a gente quer prestar prova, ou os estados. E o terceiro, as instituições. E aí vem, por que São Paulo? Tá, seguinte, eu sempre fiquei longe de casa, né? Quando eu me formei, eu formei em Barbacena, que era umas 5, 6 horas da minha casa. Então eu via menos os meus pais, os meus avós, ficava um pouco mais longe da minha família. E aí, quando eu decidi prestar residência, eu falei, olha, eu quero ir mais perto, ficar no estado de São Paulo, que eu vou poder estar mais perto da minha família, dos meus amigos daqui. Eu também tenho muitos amigos da faculdade que eu amo de paixão, mas eu queria ficar aqui mais perto da minha família. Eu acho que, assim, pra mim é mais perto o meu fluxo, como a minha cidade também é mais perto daqui, é mais perto desse fluxo, tipo, borda São Paulo, borda Campinas, do que BH, que é mais longe. Sim. Então, eu escolhi fazer residência No estado aqui de no São estado de São Paulo, por Paulo. isso. Mas quantas instituições, assim, eu até tava conversando disso esses dias, que eu sempre sonhei em fazer em uma instituição grande. Em fazer residência em um lugar bom, sabe? Numa instituição renomada. E a minha tia sempre me encorajou. Ela sempre falava, você vai fazer residência num lugar muito bom. Sempre me encorajava. E eu nunca acreditei. Eu sempre sonhei, mas eu nunca achei Que que de fato você eu ia fosse chegar. capaz de fazer isso. Eu nunca achei. Eu sempre quis fazer a residência num lugar incrível, mas a hora que as pessoas falavam, eu falava… Mentira, Quem né? sou eu na fila do pão, Eu vou né? fazer residência na Unicamp, sabe? Tipo, eu falava, gente, isso não é pra mim, sabe? Não achava que eu fosse capaz. E quando eu comecei os meus estudos pra residência, eu comecei pensando, que é o que você falou, nossa, na onde que eu vou prestar, né? E aí eu comecei a pensar, comecei a ouvir a opinião das pessoas, da minha tia, da minha mãe, do meu namorado, que sempre me encorajavam. Eles falavam, Paula, por que não? Por que não prestar? Sabe? Não, você já tem, né? Por que não? Tenta. Lógico que é pra você, sabe? E aí eu comecei a realmente acreditar nisso, que eu seria capaz, que eu falei, não, eu posso conseguir, né? Basta eu querer. Então eu acho que quando a gente quer alguma coisa, primeiro a gente sonha com aquela coisa. Mas além de sonhar, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir. Porque eu acho que entre a gente sonhar e entre a gente acreditar, tem uma diferença um aí. grande buraco. Porque quando a gente acredita, a gente começa a ter os trabalhar meios pra isso acontecer. pra isso acontecer, exatamente. Eu sonho que eu vou passar na residência na USP, na Unicamp. Beleza. Eu acho que eu consigo, eu acredito. Eu vou começar a estudar. Eu vou começar a Você vai buscar os meios pra aquilo. materializar aquilo, né? Exatamente. E foi quando eu comecei os meus estudos pra residência, acreditando. Eu falei, eu posso conseguir. Basta eu querer, basta eu lutar todos os dias e eu vou tentar. Porque o não a gente já tem, né? E pra eu conseguir, eu preciso tentar. Então, foi assim que eu acabei decidindo o local e as instituições. Sonhou grande ali, hein? Mas eu acho que Tô até sem palavras. o bacana é que muitas vezes a gente tem essa vontade, a gente tem esse desejo, a gente tem essas aspirações e às vezes a gente mesmo vai matando essas aspirações. Às vezes não aconteceu nada, tipo assim, tá tudo bem, você tem uma boa formação, você fez uma boa faculdade, mas você começa a criar desculpas, porque quando você começa o processo de preparação, e é um processo difícil, é um desafio, é muito fácil se apegar na desculpa de não precisa sonhar tão grande, né? Vamos tentar fazer algo mais próximo. Ou às vezes você até desiste da preparação. Melhor trabalhar 1 ano, melhor deixar esse negócio de residência para depois, é tão difícil, deixa eu ganhar dinheiro, deixa eu fazer as coisas e a gente vai procurando bengalas nesse processo, né? A gente vai procurando pontos de conforto, porque é desconfortável sonhar grande, é desconfortável fazer alguma coisa grande. E assim, teve muita gente quando eu tava prestando, às vezes eu perguntava, você vai prestar a USP? Vai prestar a Unicamp? Você tá doida. O pessoal falava assim, nem vou prestar. Tá doida? Eu falava, por quê? É porque eu não vou passar mesmo. Sabe? Gente, se você for com essa cabeça, você nunca vai passar.
E as desculpas, sabe? né? Só passa quem é da casa. Então, não, só passa quem é de São mas sabe o Paulo. que eu reparei, assim? Não sei se aconteceu isso com você ou se você percebia isso lá na sua faculdade. Mas você veio de uma instituição muito maior do que as nossas, né? As nossas faculdades. Sua faculdade é privada também, né? É privado. A minha também era privada. Lá longe, lá em Santa Catarina. Sua lá no interior de Minas Gerais. Vocês estão achando que Niterói é Não, o… mas amor, a sua faculdade é uma faculdade maior. Não, é sim, uma sim, faculdade conhecida nacionalmente. É uma instituição muito maior do que as nossas faculdades somadas. Brincando. Não tô falando que é melhor ou pior, não é isso. Mas é uma instituição muito maior. A gente que é de instituição menor, de faculdade menor, às vezes de interior, a gente tem muito essa cabeça. De meio que, underdog, né? de que assim, nossa, mas tá muito longe da minha realidade. Muito longe. A gente acha É um que é um salto, né? universo Não paralelo. é isso. Não é isso que você pensa? Sim. Eu pensava assim, ó, cara, mas eu vou me arriscar a prestar USP, ANSP. Eu também A falava. galera de São Paulo É. faz isso. Como A que eu galera vou me enfiar lá dentro? Exatamente. Como que eu tô aqui no interiorzão? Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês que estão ouvindo a gente, mas Nossa, total isso. esse é o pensamento que eu tinha. Esse é o pensamento que eu tinha. Mas eu vou sair daqui de Joinville, longe pra caramba, pra ir pra São Paulo, disputar vaga com gente que tá fazendo lá, tá preparando pra fazer prova desde, sei lá, do segundo semestre da faculdade. Óbvio que eu não vou conseguir. E aí meu pai virou pra mim um dia e falou assim, olha, realmente, eu também acho que você não vai conseguir. Enquanto você tiver com essa cabeça, você não vai conseguir. Pois é, exatamente. Agora, a partir do momento que você virar o mindset, que você sentar a bunda na cadeira e ter esse objetivo bem claro na sua cabeça, aonde você quer estar ano que vem? Você quer estar aqui ou você quer estar lá? Se você quiser estar lá, se você falar pra mim que você quer estar lá, eu vou te ajudar com o que eu puder. Vou fazer de tudo pra que ano que vem você possa estar lá. Agora saiba, 90% da responsabilidade pra fazer isso acontecer é sua. Então acho que é isso, sabe? Virar essa Com chavinha certeza. na A cabeça. oportunidade, ela tá ali pra todo Pra mundo. todo mundo. Basta você querer chegar nela. Exatamente. E aí, falando de preparação, mindset é importante, mentalidade é importante, confiança é importante, mas precisa daquele bundinha, cadeira. E aí, como é que foi a sua preparação, Paulo, no sexto ano? Foi muita Muita bundinha cadeira. Muito estudo. Eu comecei o ano estudando e assim, nossa, eu lembro a primeira aula do cursinho que eu assisti, porque a hora que você assiste a aula do cursinho, os professores falam, faz isso, lê a apostila da matéria e faz 20 questões depois e lê a apostila. Gente, a primeira aula que eu assisti, eu sentei, assisti a aula, abri a minha apostila, eu não esqueço até hoje, li a apostila inteira. Acho que demorei umas 2 semanas. Foi a primeira semana de janeiro. Aí eu acabei uma apostila. Eu falei, gente, mas ainda tem mais 5. Eu demorei 1 semana pra ler. Uma. Aí você começou a fazer conta, né? E aí eu falei, gente, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você teria que parar a sua vida, não fazer Pra dar mais conta. nada da sua Apostila. vida. Mesmo só assim, pra talvez ler. não desse conta, né? Gente, aí fui olhando o Instagram. Tinha uma menina que eu seguia que era a Thay. E ela sempre falava muito de estudo, de questão. E foi através dela que eu conheci o Bernardo, porque ela também já tinha feito. E aí eu comecei a conhecer o grande diferencial, né, na minha vida, na minha preparação, que foi a mentoria. A hora que eu conheci o Bernardo, eu falei, gente, É isso. é disso que eu preciso. É isso, porque assim, a vontade eu tenho, sabe? Eu tô disposta a estudar. Eu só não sei como eu vou fazer isso. Porque assim, gente, ninguém vai dar conta do conteúdo inteiro. É muita coisa. É impossível você ler tudo, você saber tudo. Você tem que saber como estudar. Porque assim, você olha, eu estudei 1 ano. Tipo, estudei muito nesse 1 ano. Mas foi o que eu precisei. Eu estudei certo. Foi o que eu precisei pra poder passar. E eu não estudei o ano todo certo. Eu fui entrar na mentoria, era abril, maio. Ou seja, tipo, 6 meses Exatamente. ali, né? Era menos de 1 ano, sabe? Então, assim, a mentoria veio como um chacoalha, sabe? Falou, cara, se você continuar estudando assim, Não vai vai rolar. Você não vai conseguir alcançar nada. E no começo, tipo assim, eu comecei a estudar e aí a gente entra naquilo. Começava a fazer as questões e tal. Nossa, mas o percentual tá baixo. Eu tô acertando pouca questão. E assim, aí o Bernardo sempre colocava as metas, né, do mês. Que eram bem tranquilas, né? Muito tranquilas. Suave, né? E aí, assim, as metas eram quantas questões você fez, o percentual de acerto e as horas de estudo.
E aí, engraçado que eu nunca bati as metas de questões e de percentual de acerto. Tipo, eu sempre ficava abaixo. Mas as horas de estudo, eu sempre batia as horas por semana, né? E aí eu parava e pensava, falava, cara, as questões que você faz e o percentual de acerto que você tá fazendo com elas, isso é uma consequência do seu tempo de estudo. Então, quanto mais questão você faz, mais você vai ficando prático naquilo, mais você vai tendo conteúdo, mais você vai acertando. Então, o tempo de estudo que é a sua chave. Tipo, o que o tempo de estudo vai dizer. Se você tá estudando ou se você não tá estudando. Então, tipo, eu nunca bati as metas. Mas o que me tranquilizava é que as horas de estudo eu tava conseguindo fazer. Eu falava, olha, as horas eu tô batendo. Então, quantas questões eu tô fazendo e o quantas eu tô acertando, isso é uma consequência do meu estudo. Sim. Mas as horas, eu sempre me comprometia. Eu falava, as horas de estudo eu vou tentar bater sempre. Mas o percentual e o número de questões, jamais consegui. Mas você sabe que a gente faz isso de propósito, né? Porque a gente coloca metas hiperagressivas, e eu falo isso há 3 anos, em toda a mentoria do mês, todo santo dia eu falo isso. A meta, ela não é um divisor de águas, tipo assim, a ponto de você, atingiu isso, você passou, não atingiu, você tá fora. A gente tá colocando a barra lá em cima para todos os alunos, para que mesmo que você não atinja, você ainda esteja muito acima do aluno abandonado, do aluno de rua, que não faz revisão, que não faz questão, que só lê a apostila. Porque quando você começa a se preparar para residência, o que colocam na cabeça é que você tem que dizer não. Só que eles falam que você tem que dizer não para a sua vida social, para seu namorado, para seu lazer, para sua saúde mental. Eles falam, diga não para tudo e foca nisso aqui. Aula, apostila, conteúdo e vai dar certo. Só que eu concordo em parte. Você tem que dizer não. Só que você não tem que dizer não para você. Você tem que dizer não pro excesso. Para aquilo que não traz resultado, para aquilo que você estuda e não retém. E não te gera acerto de questão. Porque no final do dia, você vai fazer uma prova. Você não vai treinar essa prova com uma apostila, com uma aula. Você vai treinar fazendo essa prova. Você vai treinar fazendo esse padrão de questão, identificando esses padrões ali, de forma que fique medular no final e você acerte a questão mesmo sem saber por que você está acertando. E é isso que a gente acredita. O não que você tem que dizer é um não para... Cara, será que você precisa de tanto desse volume teórico aqui? A gente acha que não. A gente acha que com uma base teórica e com um treinamento prático de forma intervalada, você consegue bypassar esse tempo e esse esforço e tendo muito mais resultado no final. E é exatamente isso que você falou. Porque como é que era antes? Tipo assim, cara, você chegou em abril. Até abril, o que você viu quando você tentou insistir naquela estratégia? Até abril eu, tipo assim, tentava ler umas apostilas, fazia algumas questões, tipo, não dava prioridade para as questões. Eu dava prioridade para as aulas e para as Pra ler a apostilas, apostila. sempre. E aí, Porque tipo, eles insistem nisso, né? com certeza. E questão, tipo assim, E passava aí, longe. como foi quando você entrou na mentoria? Que você ouviu um doido falando, não é pra ler a apostila. Não é pra ler apostila. ler a Como foi apostila esse- numa eu falei, prova de gente, Como foi residência. esse primeiro Como não é pra ler? Eu já li várias. Socorro. Tô perdendo meu tempo. 5 vezes que foi a mesma coisa que Muito nada. bom. Como assim? Ele falava, faz questão, faz as revisões. Daí eu falava, gente, mas vou fazer revisão como? Não Como tem que eu vou fazer tempo. revisão? Por que horas? Né? Porque eu preciso ler a apostila. Aham. E aí o Bernardo falava, gente, não lê apostila. Faz questão. Gente, desde que eu entrei na mentoria, todas as apostilas que chegaram lá em casa, eu nem sei onde que tá. Tipo assim, acho que ficou lá embaixo com o moço do correio. Eu nem peguei. Eu falei, eu não quero nem ver a apostila. Não, Quero vamos... nem ver pra não dar vontade, né? Eles mandam aquela apostila linda, cheirosa. Aí você abre, dá uma Cheia de vontade. imagem, Dá uma vontade de ler, né? Tirar aquele muito. plástico, né? E é libertador quando você se desapega disso, né? Porque você vê que, cara, do nada a sua semana passa a ter, sei lá, 4 horas a mais de estudo disponível que você pode usar, seja pra estudar, seja pra viver, pra ir na academia, pra respirar, enfim. É libertador essa sensação. Na minha época não existia mentoria, né? Mas eu nunca li apostila. Assim, eu fiz 2 anos. Comecei no 5º ano, e no 5º ano eu fazia igual você. Eu estudava, ia no cursinho, mas eu estudava pra faculdade, pro internato.
E aí, no sexto também, 1º de janeiro, bateu na porta. Vamos começar. Agora eu vou. Agora vai. Aí, eu já tinha tido a experiência no 5º ano de tentar ler a apostila. E, cara, tinha sido tenebrosa a minha experiência. Porque aquilo me gerava uma ansiedade absurda. Eu ia vendo a pilha só aumentando, eu não conseguia. É impossível você dar conta de tudo. É impossível. Eu não conseguia ler uma apostila daquela por semana. Não era impossível. Aí eu cheguei pra uma professora minha, acho que eu já até contei essa história aqui. Uma professora minha que eu tinha, ela foi inclusive minha paraninfa. Tinha muito, muito, muito apreço, assim, muita admiração por ela. E ela tinha feito, ela era nova, assim, tinha feito o mesmo cursinho que a maioria das pessoas faz. Aí eu cheguei e falei, Sabrina, não tá dando, Sabrina. Eu não consigo ler uma apostila na semana. Como que eu vou dar conta de 40, 50 e poucos apostilas, 60 apostilas? Não vai dar, Sabrina. Ela, mulher, esquece isso. Esquece. O que você tem que saber, não é o que tá nas entrelinhas. Não é isso que vai te colocar dentro ou não. Foca em aprender aqui esse ano. E ano que vem, você vai achar uma estratégia que vai ser boa pra você. Aí eu, tá bom, né? E aí, o que eu fazia? Eu fazia meus resumos durante as aulas. E eu estudava, colocava imagem. Eu era craque, assim. Levava o computador, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Anotava, transcrevia tudo. Colocava imagem. Nossa, ficava um negócio assim, no final da aula era só imprimir. Imprimia, lia. Fazia perguntas pra mim mesma. Enquanto eu lia, eu anotava lápis. Ativa, né? Enquanto eu lia, eu anotava lápis. Por exemplo, sei lá. As 5 causas principais de blá 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 são essas. Aí eu falei, quais são as causas principais de tal coisa? Aí no final da minha leitura, essa era a minha leitura. Eu demorava, assim, umas 2 horas pra ler um resumo de 5 páginas. Porque eu ia fazendo isso, em tudo. Aí no final, eu parava, olhava as perguntas e pensava, será que eu sei responder? Tá. Fazia flashcard, mas aí o Bernardo… Essa é a parte que o Bernardo me esculhamba, porque eu fazia à mão. Nossa. Os flashcards. Eu fazia também. Eu fazia flashcard à mão. Ele não pode Gente, saber. eu tenho uma coleção. Eu fazia Eu até tenho abril. uma coleção. Até abril eu fazia. Depois da mentoria eu não fazia 300 mais. flashcards em cartolina dura. Meu Deus do céu. Porque minha madrasta pra comprava pra matar mim o cartolina sujeito. dura. Eu tenho uma coleção. Eu fazia. Com a minha irmã. Essa coleção vale ouro. Inclusive, eu vou vender essa coleção depois que minha irmã passar aquelas. Não, tô brincando. Mas é isso, fazia à mão. E aí, eu estudava aquilo depois. Assim, essa era a minha metodologia ativa. Qual era o meu erro? Eu não fazia questão. Eu só fazia as questões do final da apostila. Que são, acho que, 90, 80 questões. Cara, estudar pra uma prova de residência sem fazer questão é a mesma coisa que você tentar correr uma maratona sem nunca correr. colocar o tênis Exatamente. e correr lá. Só lendo, né? Não, só vendo o vídeo aqui. Não, deixa eu ver a melhor passada aqui. Nos 2 quilômetros, faça isso. Nos 7, faça… Deixa eu ver todo o modelo de hidratação. Deixa eu tomar todos os perfeitamente. suplementos. Nunca ir na pista correr. É tipo isso. É exatamente isso. Mas vamos avançar aqui na história da Paula. Então, virou essa chave. Reta final ali. Chegando às provas, como é que foi essa sensaçãozinha ali de… Cara, é agora. Fazer a minha primeira prova de residência. Como é que você estava se sentindo antes da primeira prova? Nossa, antes… muito ansiosa. Tipo assim, só pensava nisso, sabe? E junta… Tipo assim, é o que vocês falaram no podcast com a Laura também. Junta uma sensação, tipo assim, quando a gente tá no final do 6º ano, formatura Tem isso. e prova de residência. Então, tipo assim, sua cabeça fica a 1000 pros 2 lados. Ai, meu Deus, agora eu tô pensando na formatura. Ai, meu Deus, agora eu tô pensando na prova. Então, você fica pra lá e pra cá, né? E assim, antes da minha primeira prova, eu tava muito nervosa, muito ansiosa, mas ao mesmo tempo eu tava confiante. Tipo, durante todo o tempo, eu falei, não, eu fiz o que eu pude, sabe? Você tinha as métricas ali, né? Você com tinha certeza. Ali onde eu saí e onde eu cheguei. Eu tinha a sensação de que, assim, cara, tudo que eu pude fazer, que tava no meu alcance, eu fiz, sabe? Então, assim, pra primeira prova, eu tava ansiosa, tava nervosa, mas eu fui tranquila. Falei, olha, eu dei o meu melhor. Qual foi a primeira? Foi na USP Ribeirão. Eu falei, eu dei o meu melhor, eu vou fazer o que eu posso, dentro das oportunidades que eu tenho. E foi aí que eu fiz a minha primeira prova, lá na USP Ribeirão. 2 fases. E eu passei pra segunda fase. Gente, tipo assim, nossa, foi um dia muito feliz na minha vida. Quando eu vi que eu tinha passado, eu falei, caraca, sabe? Passei na USP Ribeirão. Tô mais próximo. Meu Deus, sabe? Tá chegando. Então, assim, quando eu passei, nossa, eu não acreditava que eu tinha passado. E aí, eu nem contei pra muita gente ainda, porque eu falei… Não vou criar expectativa. Eu passei na primeira fase, né? Mas assim, era um passo ali que eu tava acreditando que poderia acontecer.
E aí eu passei e eu falei, nossa, agora vem a prática, né? O que eu sei de prática? Eu sei de prática o que eu sabia do meu internato. Da tipo, vida. não tinha muita prática. Eu não tinha me preparado para a prova prática. Eu tinha focado bem mais na prova teórica. E aí foi aí que é o que a gente estava comentando antes. Que, tipo assim, no final começa a bater muito as datas das provas. E você acaba tendo que dar prioridade para algumas ou para outras. Que escolher, né? Você acaba tendo que escolher. E aí, eu lembro que a prática de Ribeirão foi no sábado. E a USP São Paulo ia ser na segunda. Tipo, no mesmo fim de semana. Logo na sequência ali. A primeira fase da USP São Paulo ia ser segunda. E a prática de Ribeirão ia ser sábado. Aí eu falei, nossa, e agora, né? O que eu faço? Porque a gente sempre tem aquela preparação de, tipo assim, antes da prova, você fazer aquela preparação, tipo, uma semana, focar bem naquela prova. Que foi o que eu consegui fazer pra primeira fase de Ribeirão, porque era a minha primeira deu certo, prova. né? E deu certo, porque eu Sim. tinha passado na primeira fase. E aí eu falei, nossa, e agora? Ou eu foco na prática, né, essa semana, ou eu vou focar na USP São Paulo, primeira fase. E aí, tipo assim, eu acabei decidindo focar mais na prática, porque eu achei que tava mais perto Uhum. eu passar numa segunda fase do que, tipo, ter que passar na primeira, na Tudo segunda de de novo. E faz todo Faz sentido, né? sentido. E aí lógico. eu acabei, tipo assim, as provas da USP São Paulo que eu tinha feito eram as provas que eu fiz ao longo do ano da preparação. Eu não, tipo, fiz aquela semana focado nessas provas. Uhum. E eu fiz a prova prática de Ribeirão. Não fui bem. Tipo, fiquei muito nervosa. Sabe, eu não tava preparada. Eu acho que, assim, essas provas práticas, é muito mais o seu psicológico. E o seu treinamento também, Com né? certeza. Você saber o Como que que vai ser você exigido, tá. né? E assim, eu não tinha experiência nenhuma, então não fui muito bem. E aí eu fiz a prova da USP São Paulo no outro dia. E por um ponto, eu não passei pra segunda fase. E assim, aí aconteceu tudo nesse fim de semana, porque foi a da USP no sábado, Ribeirão no sábado, a prática, depois na A segunda de primeira São Paulo. fase. E depois, tipo, uns 4 dias depois, o Sírio, que eu fiz também. E aí, era a prova, fiz, falei, fui ok. Mas eu não tinha ido tão bem. E aí, foi o dia que eu saí do Sírio, tipo, saí da prova. E aí, eu saí, tipo, meio-dia, 3 horas da tarde, saiu o resultado da USP Ribeirão. Que eu tinha feito a prática. Eu sabia que eu não tinha ido tão bem, mas eu Mas tinha falei, uma esperança, né? às vezes eu fico na lista, né? Não sei, vai saber. E assim, nossa, gente, a hora que eu olhei meu nome, tipo assim, tava lá embaixo, na última página da lista. Gente, tipo assim, o meu mundo caiu. Desabou. Ai, meu Eu, Deus. tipo assim, perdi todas as esperanças, todas as chances, todo o sonho, sabe? Tipo assim, É que é parece muita que porrada junta, né? escorreu tudo, Não, sabe? uma Tipo, semana foi, tipo, com 3, 4 certeza. porradas. sabe, tipo assim, aquele sonho que, tipo, você fala, véi, tá indo. E quando vê, tipo assim, escorreu tudo, sabe? Eu falei, não vou passar, não sou capaz, fiz tudo que eu pude, não consegui, sabe? Fui mal na prova prática, não passei na USP São Paulo. Tipo assim, nossa, deu tudo errado, sabe? Foi do céu Do céu, exatamente. Tipo assim, ao não céu em poucos dias. deu tudo errado, sabe? Tipo assim, Eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan, contando essa história da Paula. Dá para perceber que existem 2 preparações super importantes na prova de residência. A primeira, para a prova teórica, em que você tem que saber exatamente o que fazer em cada momento, principalmente ali na reta final, que a gente utiliza a estratégia dos 10 dias. E para isso a gente tem um programa de mentoria e residência, que estão com vagas abertas. E agora, nessa condição de Black Friday, até o final de novembro, a gente está liberando um acesso gratuito para todos os alunos que se inscreverem no programa do PNP, que é o nosso programa de treinamento para a prova de segunda fase, principalmente multimídia, né? Porque hoje as provas de residência estão mudando, a gente nunca sabe qual vai ser o modelo de segunda fase, às vezes habilidade, às vezes multimídia, às vezes os dois, enfim. E a gente quer que o nosso aluno esteja preparado para o que deve vier. Então a gente liberou o acesso ao PNP Multimídia, com mais de 1000 questões comentadas das provas multimídia. E para quem quiser também vir em São Paulo fazer o treinamento presencial para a prova de habilidade, tem o PNP
tradicional. Então, até o final de novembro, você tem essa oferta. Eu vou deixar o link aqui. Esse CTA foi bom, hein? Ó, dizem que o linkado. negócio é bom, hein, gente? A sorte Dizem. que tive uma interrupção aqui no estúdio Professores também e dizem pude que são gravar de novo. maravilhosos. Sem puxar a sardinha pro seu lado. Mas vamos voltar aqui à história. Cara, 3 bombas em um dia. Resultado abaixo do que você gostaria. E aí, como é que você tava nesse dia? E aí, gente, acho que foi o pior dia da minha vida, sabe? Eu lembro, eu cheguei na casa do meu namorado aqui em São Paulo, deitei no sofá e, tipo assim, eu chorava. Acho que eu fiquei umas 3 horas, tipo assim, chorando, não queria conversar, não queria olhar no celular, não queria nada, sabe? Só, tipo, chorava muito, falava, gente, acabou, sabe? Tipo, foi a hora que eu pensei, não sou capaz, não consegui, tipo, fiz tudo que eu pude e, tipo, Todos não deu aqueles certo, fantasmas sabe? voltaram, né? Tudo. Tipo, aquela coragem que eu tive no começo, que eu falei, não, eu vou conseguir, tipo, tô estudando muito, sabe? Tipo, ver as suas métricas aumentando, ver eu indo bem na prova, na primeira fase, ver eu passando, vendo, tipo, as pessoas que me amam, me apoiando, falando, vai, você consegue, você vai conseguir, tipo assim, tudo aquilo escorreu na minha mão em um dia, sabe? Eu falei, não é pra mim, não vou passar. E aí eu já comecei, tipo assim, a desistir totalmente. Já comecei a, tipo, criar uma segunda oportunidade. Você começa a criar um plano B. Uhum. Aí eu comecei a falar, não, mas tá tudo bem também se eu não passar, né? Aí eu trabalho, porque tá tudo bem também tudo se eu bem, não passar. sim. Mas assim, eu já comecei a, tipo assim, eu tinha mais uma prova, mas eu nem depositei confiança nela. Falei, tipo assim, mas tudo bem também, eu vou trabalhar, eu vou estudar mais um ano, sabe? Tipo assim, como eu comecei a me comportar como se não existisse mais a uma chance. Eu, tipo assim, já descartei ela. E aí, eu lembro nesse dia, eu liguei, tipo, pras pessoas que sempre me apoiaram. Eu liguei pra minha mãe, liguei pra minha tia, liguei pra minha prima e meu namorado também já tava comigo. E todo mundo me falou a mesma coisa. Tipo, os 4 me falaram, Paula, você tem chance. Sabe, você precisa de uma vaga. Você não tem mais uma prova? Já acabou? Já prestou todas as provas? Ou ainda tem mais alguma? Aí eu falei, não, tem uma. Quando que é? Daqui uma semana. Eles, então o que você tá esperando? Se é daqui uma semana. Você vai deixar um ano inteiro de preparação. Tipo, todas essas horas, todo o seu ano de preparação, todo dia que você tava lá, sentada, estudando, se dedicando, fazendo questão. Você vai deixar tudo isso desabar por causa de um resultado? Você tá mais perto do que você imagina. Tipo, o mais difícil você já fez. É aquele negócio, que foi né? você sentar e estudar. O mais difícil você já fez. Agora você só vai concluir isso. Então, assim, você tem uma semana. E, tipo, uma semana é tempo, muito tempo pra quem quer. E, assim, é uma semana pra você revirar essa volta da sua cabeça. Sacudir sabe? a poeira. Tipo assim, levanta, gente. Caiu, vambora. A corrida não acabou. Não tá na linha de chegada. Tá quase chegando, mas não acabou. Sabe? E aí, assim, foi um dia que eu morri de chorar. Tipo assim, falei, não vou passar, não quero mais nada. E ouvi todas essas pessoas que me amam, me apoiando, falando, Paula, vai, você consegue, sabe? Tipo, aí eu falei, vai, não é pra mim, ele só vai, é pra você sim. O mais difícil você já fez. Você já estudou. Basta você concluir. Vai, não acabou. Não acabou. Ainda tem uma chance. E aí foi, tipo, nessa semana, já tinha acabado a faculdade. Isso também foi uma coisa boa, porque eu já tava… Tinha mais tempo, né? Tinha mais tempo pra estudar. E aí eu fiquei uma semana, tipo assim, era a prova da Unicamp. Eu falei, eu vou focar nessa prova. E aí eu peguei as provas dos anos anteriores. E, tipo, lá são 2, né? De manhã e de tarde. Tipo, fechada e dissertativa. E eu também não tinha muita experiência nas provas dissertativas. São respostas curtas e rápidas. Como se fosse uma questão fechada mesmo, mas é aberta, né? Tipo, não tem alternativa pra você marcar. Então, você tem que… exige um pouco mais de esforço. Aí eu falei, eu vou focar nessa prova. E foi aí que eu foquei. Tipo, eu fiquei uma semana. Tipo, a prova era na segunda. Na segunda, eu tinha levado o sacode. Na terça, eu comecei. Eu falei, agora eu vou começar. E eu fiquei essa semana inteira, tipo assim, me dediquei muito. Comi todas as provas da Unicamp dos últimos anos. Tipo, fiz todas as provas antigas, todas que eu pude. E aí chegou na
na segunda-feira, fui fazer a prova com a mesma sensação que eu tava quando eu fiz a primeira, sabe? Tipo assim, eu fiz o que eu Confiante, pude. né? Se der, deu. Se não der, é porque não era pra ser. Mas o que eu pude, eu fiz, sabe? Porque assim, às vezes eu posso ter errado na hora de ter feito a escolha em focar mais na prática do que na primeira fase da de São Paulo, ou não ter me preparado pra multimídia tanto durante o ano, né? Aí eu falei, mas agora no final eu acho que eu acertei. Porque assim, eu tava no buraco, mas eu não deixei isso Te me engolir, puxar né? mais pra baixo. Eu fez um reviravolta e falei, não, agora eu vou tentar, é minha última chance. E é aquela velha história, né? Quando a gente vai fazer uma prova, muitos fatores, eu diria a maioria dos fatores, não dependem da gente. Então, assim, nem o psicológico depende da gente, porque é uma coisa que a gente não Você escolhe. não escolhe sentir, né? Exatamente. O medo, a insegurança, enfim, o psicológico abalado, isso são coisas que não dependem racionalmente da gente. Poucas coisas dependem racionalmente da gente quando você vai sentar pra fazer uma prova. E é o que eu tô falando pra minha irmã agora que tá em fase de preparação. O que depende de você? Sentar a bunda e estudar. E fazer questão, e aumentar suas métricas, e entregar tudo aquilo que você pode entregar. Isso é o que depende de você. O resto, todos os outros fatores externos, às vezes, cara, você pega um trânsito, sei lá, acontece alguma coisa, você não consegue chegar no local de prova. Tudo isso pode acontecer e nada disso depende de você. O dia que eu tava indo fazer a entrevista de Ribeirão, furou o pneu do carro. Aí, tá vendo? Meu pai tava me levando, furou o pneu, sabe? Tipo assim, várias coisas externas podem acontecer e às vezes a gente não entende o porquê que elas acontecem, mas tudo nessa vida tem uma explicação e tem um motivo. Mas é isso. Pra você aliviar, como é que eu faço pra ficar menos ansiosa? Tenha a certeza de que aquilo que dependia de você foi feito. O resto, infelizmente, a gente não consegue controlar o ambiente. Então, o que vier, Deus que tá mandando. Mas aquilo que depende de você, e essa acho que é a melhor sensação que a gente pode ter, de dever cumprido. Com certeza. Né? De tipo assim, o que estava no meu alcance foi feito. Agora eu dependo só das circunstâncias. E deu certo. Com certeza. Deixa ela contar o que deu. E deu, graças a Deus. Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte da Unicamp, de ser uma das residentes. Nossa, eu aprendo demais, é uma instituição incrível. É claro que tem os seus poréns, né? Nenhuma residência, nenhuma instituição é perfeita. Mas eu sou muito feliz de estar lá dentro. Até hoje eu entro lá, eu piso lá e falo, gente… Eu tô aqui mesmo. Eu tô aqui mesmo, sabe? E assim, foi graças à mentoria. É claro que eu estudei, eu também fiz por merecer. Mas assim, o Bernardo, da mentoria, a Júlia também, não posso deixar de falar dela. Eu lembro até hoje da foto que você mandou no dia que você passou pra Júlia. A Júlia. Como que foi esse dia? Gente do céu. Conta pra gente, assim, o que você tava fazendo? Eu tava… Era janeiro, tipo assim, já tinha passado formatura, tudo. Tipo, demorou pra sair o resultado. Quando eu fiz a prova, foi em dezembro. E aí eu tinha minha formatura, tinha Natal, Ano Novo, e o resultado ia sair só em janeiro. Eu falei, ai, gente, tipo assim, esquece, sabe? Deixa, vai demorar, não vai adiantar eu ficar gastando minha energia nisso. Acabaram as provas, sabe? Tipo, tudo que eu pude fazer, eu já fiz. Então eu desencanei. Relaxou, sabe? assim. Relaxei. E aí eu fui, teve a formatura e tal, e era janeiro. E aí saiu aquele resultado preliminar. E aí, tipo assim, eram 16 vagas. Eu tava em 18. No preliminar. Falei, meu Deus, sabe? Tipo assim, gente, eu tem vou uma passar, chance real, sabe? Assim. 2 pessoas, tipo… Não roda muito essas listas, mas 2 pessoas, eu falei, 2 pessoas vai rodar, não é possível. E aí saiu o resultado da primeira fase e passaram as 16. E aí depois, tipo assim, 2, 3 dias depois, ia sair o resultado da segunda fase. Gente, eu nem dormia, tipo assim, eu falava, meu Deus. Sabe aquela coisa que tava, tipo, apagadinha em mim, que eu já tinha esquecido, que eu já tinha falado, tudo bem, se der, deu. Voltou tipo com assim, tudo, né? Aflorou, eu falei, meu Deus, é agora, sabe? Vai dar certo. E aí, nossa senhora, gente, foi o dia mais feliz da minha vida, sabe? Nossa, tipo, até hoje eu tremo só de pensar na hora que eu vi meu nome. Tava em casa? Tipo, tava fazendo a unha, acredita? Eu tava fazendo minha unha
E aí, tipo, eu sabia que ia sair, tipo, 3 horas da tarde, meio-dia. E aí, meio-dia, eu tava lá, tipo, atualizando. E nada. Aí eu falei, eu acho que dá tempo de eu fazer a unha rapidinho. Eu tava, tipo, fazendo a unha, saiu, eu comecei a chorar. Ela olhou pra mim e falou, Paula, o que foi? Tipo, o que tá acontecendo? Porque ela achou que eu tava triste, né? Daí eu, meu Deus, acabei de passar. Ai, que massa, que massa. Foi muito… Nossa, gente, eu não tenho palavras, tipo assim, pra descrever, sabe? Foi muito, muito, muito gratificante. Muito. Tipo assim, que daí… Aí passa um filme na sua cabeça, né? Aí você fala, meu Deus, tipo assim… Tanta coisa eu fiz, o tanto que eu me abdiquei, o tanto que eu estudei, o tanto que eu batalhei pra estar aqui. Tipo assim, é o grande sonho da minha vida. Eu consegui uma coisa que, tipo assim… É um salto, né? Um salto. Eu consegui uma coisa que há meses eu acreditava que não seria pra Não mim, seria possível. sabe? E hoje eu posso falar que eu sou residente na Unicamp. Tipo, eu jamais imaginei falar essa frase. Tipo, se você me falasse isso há 2 anos atrás, eu ia falar, gente, não. Sabe? Isso não vai acontecer. E é quando você acredita, e é o que eu falei, primeiro você tem que sonhar, e depois você tem que acreditar, pra você ter os meios pra conseguir aquilo. E é principalmente não deixar também os resultados ruins te atrapalharem. Porque assim, eu fui uma prova disso. Tipo, das Nossa, 4 total, provas que Paulo. eu prestei 4 provas. Das 4 provas, as 3 primeiras, eu não passei. E uma semana depois você recebeu o resultado que nas 3 não tinha dado certo. Com certeza. Você tinha ali a última chance. Pra ver que o jogo só acaba Acaba quando quando termina, E eu né? poderia ter desistido, Jogar da toalha. com certeza. E muita gente desiste, tá? Muita gente desiste porque eles deixam o resultado definir. Um resultado que não é definitivo, definir tudo. Definir se ele é capaz, se ele não é capaz, se aquela instituição é ou não é pra ele. Você escolhe como você vai encarar esse resultado. Você escolhe se aquilo vai te fazer abrir mão de tudo que você construiu ou se você vai usar aquele resultado como um trampolim Com para certeza. você buscar o resultado final, que é o seu de direito, que é o que você está buscando, que é o que você está sonhando, que é o que você está acreditando, né? Eu acho que essa é a grande mensagem disso. Porque todo mundo, enquanto tem chance, ainda tem chance. Só é provado que não desiste, sabe? Se você desiste de você mesmo, não adianta. Pode vir a prova que seja. Um conhecimento perfeito para você acertar a questão. Se você desistiu, já era. Sim. Não tem mais como. Doido isso. Muito legal essa história. Fiquei aqui com o olho cheio de lágrimas. Não, Lembrei muito dos meus momentos também de preparação. Tenho uma história muito, muito, muito parecida com a sua. Também tive vários resultados aonde eu mais queria, né? Também um balde de água fria sair da prova prática chorando. Mas várias histórias de sucesso que eu digo, de alguma esfera da Que deram vida, prova de certo. residência e tudo mais, tem isso, né? Começa com algum… Porque você só vê o resultado final. Então hoje, você pode contar essa história de 2 formas. Sou residente de pediatria da Unicamp. Ou- Mas, para chegar Até lá… chegar Imagina o que a gente passa. Mas os perrengues, os tombos, isso ninguém vê. E é por isso que é legal a gente ouvir essas histórias. Porque às vezes tem alguém exatamente hoje, ouvindo, nesse momento, isso, passando por isso. E, cara, ter esse depoimento, ter essa virada, eu acho que é a energia que falta, às vezes, pra alguém sacudir a poeira, dar a volta por cima, fazer o que tem que ser feito, e lá no final colher os frutos disso. Muito bom. Sensacional. Muito bom. E, Paula, você sabe, a gente tem uma tradição aqui caminhando para a reta final do podcast. E sempre a gente pede uma indicação de um livro para o nosso convidado ou para a nossa convidada. Qual livro você gostaria de recomendar? Então, um livro que eu gostaria de indicar é um livro muito especial para mim, que foi uma professora muito especial durante a minha faculdade. Ela também é pediatra. Ela é uma grande referência, foi um grande exemplo para mim dentro da faculdade, na pediatria, como profissional. E quando a gente formou, ela foi nossa professora homenageada. E ela nos presenteou com o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Ele me ajudou demais, principalmente agora que eu entrei na residência e perdi muitos pacientes queridos. Então, tá aí a dica, eu acho que o pessoal vai gostar. Incrível. Muito bom. Da Ana Cláudia, né? Isso. Muito bom. E também queria que você deixasse a indicação de um convidado ou uma convidada pra gente chamar aqui pro DesconstruCast. Uma pessoa que eu acho que pode fazer diferença aqui é a minha tia, a Juliana. Ela é psiquiatra. Igual eu falei, ela fez uma residência, acabou vendo que aquilo não era o sonho dela, fez outra residência.
E hoje ela é uma profissional incrível. Ela, inclusive, abriu a residência de psiquiatria lá na faculdade de Pouso Alegre. Então, acho que ela pode ter muito a acrescentar aqui também. Com certeza. Muito bom. Já está convidada, viu, E a Juliana? terceira pergunta, para qual a Paula tá bem ansiosa, que ela acha que a gente é a Anitta, né? Que, nossa, a gente vai fazer uma marcação, nossa, vai explodir. Mas a gente tem a nossa audiência fiel, nosso público do DesconstruCast. Onde é que a gente pode encontrar você no Instagram? Então, antes de falar do Instagram, eu queria falar aquilo que eu já falei pra vocês antes, que eu ter vindo pra cá, vocês terem me chamado, isso foi, tipo, me sacudiu, sabe? Me tirou da zona de conforto. Porque eu sempre quis também abrir um Instagram mais público, ajudar as pessoas, mostrar pra elas o caminho que eu passei, ajudar elas a passar na residência, mostrar como que é a residência, porque a gente sempre pensa, o dia que eu passar na residência eu vou ser feliz, né? Então, assim, minha vida tá resolvida. Mostrar como que é a rotina, como que é a minha vida. Eu sempre quis, mas eu nunca comecei. E vocês terem me chamado aqui me tirou da zona de conforto. Eu tô tentando começar no Instagram. Então, assim, eu espero que dê certo. Meu Instagram é Paula Bertolassini. Quem puder me segue lá, espero que dê certo. Bertolassini com 2 Cs. Isso, com 2 Cs. Muito bom. Muito bem, é isso aí, gente, ó. E é muito legal você ter comentado isso com a gente logo no começo. Ela chegou aqui, gente, no início, já falando, eu quero já umas dicas, porque eu comecei o Instagram só porque eu ia vir aqui. Isso é muito legal, porque realmente você é uma pessoa muito comunicativa. Você vai longe com essa rede social, vai voar demais, eu não tenho dúvida disso. Acho que é muito legal, o seu propósito é muito legal. Toda vez que a gente põe propósito nas coisas, as coisas tendem a fluir de uma maneira muito mais natural pra gente, entendeu? Então você tem um propósito com isso. Você quer ajudar, no olho, né? Exatamente, eu falei isso brilho com você no olho. Você quer ajudar outras pessoas, você quer mostrar a sua rotina, você quer mostrar como foi a sua preparação. Ou seja, não é porque você quer, porque você sabe que tem que ter protocolar. Não, você tem um propósito com aquilo. Então a gente fica feliz demais de ter sido o potencializador desse propósito, e o primeiro dia que eu postei, que foi semana passada, que eu postei, que eu queria ajudar e tal, a minha mãe me respondeu assim, filha, que lindo. Ajudar as outras pessoas com a nossa experiência é uma atitude de grandeza. E isso você tem de sobra. Oh, meu então, Deus, assim, que linda. Eu não sei se vocês viram também um post dessa semana que todo mundo postou, que a gente não tem que ampliar o espaço. A gente não tem que disputar o espaço. A gente tem que ampliar o espaço. E quando a gente chega lá, a gente tem que fazer caber mais gente lá dentro. Então, assim, jogo infinito. Se eu ajudar uma pessoa a passar, a atingir o sonho dela, eu já vou estar cumprindo a minha missão, sabe? Meu Deus. Eu quero isso, tipo, mostrar para as pessoas que elas são capazes, sim. Mesmo sabe? que aconteçam você várias coisas. Sabe? Exatamente. Tipo, se você quer, então vai, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Lindona! Muito incrível. linda! E você, amor, onde é que a gente encontra nas redes sociais? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y. E @pediatra de consultório. Aproveitando aqui o merchan, né? Também, não sei se quando esse podcast for ao ar, a gente já vai estar, ainda vai estar em Black Friday, mas estamos em Black Friday agora no PDC. Então, literalmente, caiu um parafuso aqui da minha cabeça, da cabeça da Julie, 3x1. E se você estiver ouvindo o podcast e tiver interesse no PDC 3x1, venha conversar comigo que a gente conta direitinho o que é essa história aí pra vocês. É isso aí. E o meu, @Bernardo Presch, é PRSHT, no Instagram, no TikTok, no YouTube. E também no @desconstrucast.podcast, onde vocês acompanham os episódios, os cortes. Também temos o nosso canal do YouTube do DesconstruCast. E o Spotify, né? Por favor, ativem o botãozinho de inscrição, de seguir, para você receber todas as notificações de quando os episódios forem ao ar. E esse episódio, eu acho que vai ter um peso especial para todas as pessoas que estão passando por essa fase agora, viu, Paulinha? Espero poder ajudar muita gente. Tipo, mostrar que é isso que a gente falou, sabe? Que, primeiro, se você acredita, vai, sabe? Não deixa nada te destruir, nada. Nenhum resultado ruim, nada vai ser capaz de destruir seu sonho. Basta você acreditar, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Incrível. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até mais.